Fala, meus amigos, meus irmãos. Estou aqui a trazer um conhecimento de Deus para a sua vida. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele, Senhor Jesus Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós somos sepultados com Cristo na sua morte. Quando Cristo foi crucificado, nós descemos as águas batismais, as águas do batismo. Então ali ficou a velha natureza, ali foi deixado para trás. Então nós reerguemos dessa água. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Contudo, o apóstolo Paulo ele escreve: andemos em novidade de vida. Agora, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos tentar pescar na água o velho homem, a velha natureza. Morreu, acabou. Nós não podemos mais tentar viver como vivíamos no passado, que é o que 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, estejam vigilantes, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios, estejam vigilantes, estejam lúcidos, não estejam ébrios, mas estejam lúcidos, atentos, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Cristo foi quando ele veio ao mundo como homem. Já havia sido profetizado por Deus que viria o Messias, e ele veio, e essa foi a revelação de Cristo. E quando Cristo veio, ele também trouxe uma revelação, ele trouxe as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, através do seu sangue, através do seu sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas é necessário entregarmos, esperarmos inteiramente, não por partes. Não tem como servir a Deus por metades. Não tem como tentar agradar a Deus e agradar a si mesmo. Não tem como fazermos mais a nossa própria vontade. Não tem como andarmos segundo o padrão dos ímpios, segundo o conselho dos ímpios, segundo a moda deste mundo. Essa natureza caída deste mundo, completamente perdida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós não devemos acompanhar o mundo, mas acompanhar aquilo que a Escritura Sagrada diz. Essa é a palavra viva, é a palavra do Deus vivo. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, essa palavra não vai mudar. Nós é quem devemos adaptar a nossa vida a essa palavra. Deixar de lado a vaidade, a sensualidade. A igreja, ela deve ser santa, pura, uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. É o sangue que purifica, é vivermos em obediência a Deus, fugindo da aparência do mal, vivendo na direção e mediante a instrução do Espírito Santo de Deus, é quem nos tornamos aptos para estar na presença de Deus, aptos para herdar o reino dos céus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E a maior das concupiscências que havia em nossas ignorâncias, havia no passado, no tempo da ignorância, quando ainda não havíamos entregado a nossa vida ao Senhor Jesus, a maior das concupiscências, e isso é quase em toda pessoa, é a vaidade. A vaidade
é o pecado motor de todos os outros pecados. E a vaidade é quando o ser humano passa a satisfazer a sua própria vontade. É quando ele se torna praticamente o Deus de si, o Senhor de si mesmo. Isso é vaidade, que procede do orgulho, a soberba. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então essa vaidade, essa consciência da ignorância, nós não podemos alimentar isso. A igreja é santa. Quantas vezes nós precisaremos ouvir isso para vivermos em obediência à palavra de Deus? É muito fácil intitular-se cristão, sou crente, mas é difícil, de fato, seguir verdadeiramente a Escritura Sagrada. Só que se torna difícil quando o cristão quer cumprir a vontade de Deus por forças próprias. Aí não é nem difícil, é impossível. É necessário termos a direção do Espírito Santo, ter a unção do Espírito Santo em nossa vida. E isso só é possível se estivermos de acordo com os requisitos para termos então o Espírito Santo habitando em nosso ser e nos instruindo. E esses requisitos, são uma vida de separação, de santidade, é separar das coisas deste mundo, desse cosmos, esse sistema ordenado, que está sempre em oposição, sempre em conflito com o reino de Deus. Então é necessário nos separarmos, é necessário vivermos em obediência a Deus, não entrando em assuntos que não convêm, fugir da fofoca, do julgamento alheio, de falar mal dos outros, fugir da sensualidade, de tentar provocar desejo nas outras pessoas. Isso é maligno, isso é diabólico, isso não provém de Deus. O povo de Deus deve ser santo, porque Deus diz na Escritura Sagrada, a sabedoria de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, para estarmos na presença deste Deus santo eternamente, convém que sejamos santos aqui nessa terra, que façamos a diferença nessa terra. Amém? Jesus Cristo seja com o nosso espírito.